Vamos continuar a nossa exposição no Evangelho de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças. Na verdade, nós estamos chegando ao final, concluindo essa exposição sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar da última, nessa parte da manhã, e com a graça de Deus nós vamos concluir os versos de 11 e 14 agora. Vamos fazer a leitura, como nós temos feito, do verso 1, capítulo 5 de Mateus, verso 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Vamos orar para o Senhor. Deus, Senhor, que nos abençoe na exposição e na compreensão de Sua palavra. Senhor Deus, Pai Santo, nós nos colocamos mais uma vez em Sua presença. Nesse momento te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos instrua por meio da Sua palavra. Que o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou os autores a escrever o texto, ele nos auxilie na compreensão, para que o Teu povo seja edificado, consolado, ó Deus, instruído na Sua verdade. O Senhor nos abençoe nessa manhã, nos dando a compreensão da Sua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto até aqui essa magnífica obra da graça do Senhor, operada no coração do homem, dando-lhe uma nova disposição para agradar a Deus, viver pela justiça do reino. E dentro da construção que nós temos feito, versículo a versículo aí, dentro dessa condição, essa disposição para agradar a Deus, sendo humilde, contrito, manso, tendo fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração e pacificador. Agora, nós passamos a observar a interação dos verdadeiros filhos de Deus, desses que são descritos aqui, diante dessas características. Nós passamos a observar a interação deles em meio ao mundo caído, em meio ao mundo hostil às realidades do reino dos céus. E nesse trecho aqui específico, que nós vamos tratar agora pela manhã, nós vamos ver como os crentes, como os verdadeiros filhos de Deus deverão viver nesse mundo, como eles devem viver nesse mundo, como consequência de serem recebidos na família de Deus, de estarem sendo transformados diariamente na imagem do seu Senhor. Então é basicamente sobre isso que nós vamos tratar aqui, como essa relação dos filhos de Deus, dos filhos da luz, se relacionando, vivendo em meio a esse meio caído. Verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O clímax das bem-aventuranças parece aqui, numa olhada rápida, parece soar como algo contraditório.
O clímax aqui na última bem-aventurança, quando ele encaixa essa última peça aqui, dessa característica dos verdadeiros filhos de Deus, parece soar como algo contraditório, ou seja, do auge nós somos levados de volta ao início, e nos é dito que seremos perseguidos, e mais uma vez, como na primeira bem-aventurança, nós observamos, Deus nos promete o seu reino novamente. Então parece que isso é algo contraditório, nós somos levados. Lá atrás é dito que seremos perseguidos, então Deus insere novamente a promessa do seu reino. Então, no verso 10, Jesus ele coloca essa última a peça da imagem que identifica os filhos de Deus, os verdadeiros crentes, por sua familiaridade, por sua semelhança com Cristo. E, consequentemente, com todos os santos que vieram antes e que estavam igualmente lutando pela mesma causa. Vai traçar aí, ele encaixa essa peça, essa última peça aí, dessa semelhança. E nos versos 11 e 12, que é o nosso alvo aí, que será o nosso alvo na exposição da noite, é bem possível que Jesus reconheça quão surpreendente essa realidade contracultural soou aí aos ouvidos dos discípulos. E então ele aplica a realidade do sofrimento aqui, apresentada aqui na figura da perseguição como a marca distintiva dos que são verdadeiramente felizes, dos homens caracterizados aqui como mais que felizes, daqueles que são herdeiros dos bens eternos. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós nunca podemos perder essa definição. Nós nunca podemos perder isso aqui disso. O que é ser bem-aventurado, como nós tratamos nas primeiras exposições? Isso significa feliz, ou mais que feliz. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Então aí nós devemos nos lembrar do paralelismo entre as 4 primeiras e as 4 últimas bem-aventuranças. Assim, a oitava, que é essa bem-aventurança que nós estamos tratando, tem relação com a 4ª, que estabelece que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E é interessante nós notarmos aqui e percebermos essa estrutura, porque dentro desse quadro que se completa aqui, até a 7ª bem-aventurança, a ideia que poderia ser nutrida na mente dos discípulos sobre esse homem feliz, sobre esse homem bem-aventurado, é que ele seria uma pessoa benquista, uma pessoa amada pelo mundo, uma pessoa que seria bem recebida pelo mundo, que o mundo teria um apreço muito grande por eles. Afinal de contas, eles expressam aí essa figura de um homem, como nós temos falado aqui, desse homem, esse padrão, desse ideal. E o mundo, dentro de uma percepção, acharia maravilhoso. Só que Jesus ele vai mostrar mais uma vez como a realidade do reino de Deus ele anda, ele é totalmente oposto, ele caminha na contramão do mundo. E tudo que Jesus ele ensina aqui, tudo que ele fala aqui, ele é confirmado, isso é confirmado pela sua própria vida prática, pelo seu próprio procedimento, pela forma como ele viveu e se relacionou. Um santo vivendo no mundo. Quais foram as implicações e as consequências disso? Quais foram as implicações? Um homem, o único homem verdadeiramente justo e santo que o mundo viu, que andou em verdade,
que andou em retidão e justiça, ele não foi amado, ele não foi aplaudido, mas o mundo odiou. Ele foi morto da forma mais cruel e vergonhosa, pendurado em um madeiro. Pendurado em um madeiro. E antes de tudo, é bom que nós que nos identificamos como cristãos, como membros da família do pacto, dessa família da aliança, como um homem bem-aventurado, como esse homem feliz aqui escrito, que vimos até aqui. É bom que nós saibamos com toda certeza que a perseguição e o sofrimento fazem parte da vida cristã. É bom que a gente nunca esqueça disso. É bom que a gente nunca afaste isso dos nossos olhos da realidade da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Porque o sofrimento, a perseguição, são os instrumentos por meio do qual os eleitos têm sido aperfeiçoados à semelhança do seu Senhor e aprendido a colocar nele, a depositar nele a sua confiança, a sua fé e a sua total esperança. É bom que nós tenhamos isso bem estabelecido em nossos corações. Abra a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 12. Segunda de Timóteo 3, 12. O texto vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Desde o piedoso Abel até os dias atuais, todos que se colocaram nesse caminho sofreram por isso. Claro, alguns em escalas maiores, outros em escalas menores, mas todos foram submetidos ao fogo da aflição, do sofrimento, da perseguição. Portanto, se nós somos de fato filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo, nós não podemos esperar outra coisa, nós não podemos vislumbrar outra coisa. A oitava bem-aventurança, ela se refere à felicidade que está solidificada na rocha que é Cristo e que torna o cristão alguém capaz de sentir alegria em meio a qualquer situação. E em meio à perseguição e ao sofrimento, isso está incluso. Os bem-aventuranças falam do verdadeiro contentamento e saciedade dos filhos de Deus em seu estado de graça. E dentro dessa perspectiva, os filhos de Deus eles são felizes porque têm a Cristo. Eles são felizes porque eles têm a Cristo. Interessante a gente trabalhar nisso, porque essa doutrina, isso que está sendo ensinado aqui, isso que está sendo transmitido aqui, não é uma falácia, como muitos podem pensar. Isso não é uma falácia que às vezes muitos acham bonito, né? Acham legal, algo que é bonito aos ouvidos, mas que não tem solidez prática. Tem sim. Tem sim. A história da igreja foi e é regada pelo sangue de pessoas que entenderam essa realidade e que a seu tempo, quando a sua fé foi colocada à prova, elas não negaram a Cristo para ter uma vida sem problemas. Elas se
Deus é assistido em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Abra Atos 5, verso 40, 41. O contexto aí é o contexto de pregação do Evangelho. É o contexto onde o povo de Deus está anunciando a mensagem do Evangelho, proclamando a realidade da justiça do reino de Deus, chamando os homens ao arrependimento, mostrando a eles o seu estado caído, resultado, prisão e açoitamento. Só que o ponto que eu quero chamar a atenção é exatamente esse, verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Toda a estrutura do que nós estamos tratando aqui e do que nós vamos observar agora e pela noite está em torno desse nome. Toda a nossa vida, tudo aquilo que sofremos, toda a nossa realidade está sobre esse nome, por causa da justiça e por causa do meu nome. Então nós podemos ter por certo, com toda a segurança, que se nós estivermos sendo perseguidos, sofrendo, em qualquer medida, por causa da justiça e por causa desse nome, nós seremos benditos e bem-aventurados. É motivo de alegria, de regozijo no nosso coração, não de peso. Essa perseguição é evidência da nossa adoção e da nossa familiaridade com aquele que é justo e que nos chamou para a justiça e que nos chamou para a justiça. William Hendricks, comentando esse trecho, ele vai dizer o seguinte: a perseguição a que Jesus faz referência não emana de causas puramente sociais, raciais, econômicas ou políticas. Antes, se acha radicada na fé. É uma perseguição distintamente motivada pela justiça, em virtude de os homens referidos desejarem estar em harmonia com Deus e viver em sintonia com a vontade de Deus, é que sofrem a perseguição e se mantêm firmes, sem se importar com o que lhes venha acontecer. Os homens referidos aqui são aqueles que romperam com os valores desse mundo caído, desse mundo em pecado, e abraçaram a justiça do reino dos céus, abraçaram os valores do reino de Deus. E é exatamente isso que consiste o ódio que o mundo nutre pelos santos de Deus, por Deus tê-los tirado do mundo, por Deus tê-los feito filhos, herdeiros. Os ímpios então não podem tolerar os que aos olhos de Deus são considerados justos. Por isso há esse ódio, há essa hostilidade que nós vamos ver, nós vamos tratar aqui. Abra João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que o texto, no capítulo 15, verso 18 a 21 vai dizer. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Verso 20.
Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Verso 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E um ponto importante aqui que nós não podemos desviar os nossos olhos é que a perseguição e o sofrimento que redunda em bênção e redunda em regozijo está invariavelmente ligados e associados à justiça do reino de Deus e ao nome de Jesus. Invariavelmente associados à justiça do reino e ao nome de Jesus. Por que é importante nós entendermos isso, destacarmos isso? Porque com frequência nós ouvimos falar de crentes que estão sendo perseguidos, mas que essa perseguição é fruto da sua própria insensatez, da sua própria falta de sabedoria. Eu já vi, nós constantemente vemos pessoas vão para a internet, vão para as redes sociais, meninos com títulos, vão para a internet e atacam, lançam um monte de baboseira, e depois eles se recolhem, dizendo que estão sendo perseguidos, dizem que são perseguidos, estão sofrendo. O que a gente precisa olhar aqui e perceber é que o que fica implícito no texto é que você não precisa declarar guerra aos ímpios ou declarar-se abertamente inimigo do mundo e de Satanás. Basta viver piedosamente e naturalmente, que eles te odiarão. Basta viver uma vida santa, que esse ódio será algo estampado. É importante entendermos isso, porque o cristão aqui descrito não é aquele que busca a contenda, que vai atrás do problema, que vai atrás do sofrimento, para que então ele seja tido como alguém que é perseguido. O que está sendo ensinado aqui, o que está sendo tratado aqui, não é a doutrina da autopiedade, do homem que procura o mal por sua própria estupidez, por sua própria insensatez, para que depois ele possa exaltar a sua condição de perseguido. Não é. O homem bem-aventurado aqui é aquele que apresenta as normas do reino de Deus no seu procedimento santo, se livrando das infâmias, se livrando daquelas coisas que podem trazer desonra ao nome do seu Senhor. É um homem que é leal ao Evangelho e vive nesse mundo submetendo-se a Cristo. Esteja certo que isso basta para sermos enviados e perseguidos pelo mundo, nos posicionarmos como filhos de Deus, como filhos da luz. E nesse sentido, podemos dizer: bendita perseguição. Nesse sentido, nós podemos entender: bendita perseguição. Precisamos ser bem sóbrios, irmãos, quanto a isso, porque nós podemos atrair sobre nós muitos males, muitos sofrimentos,
desnecessários, frutos da nossa própria ignorância e pecado. Nós precisamos ter bastante atenção, porque não é disso que a oitava bem-aventurança está falando, como se nós fôssemos bem-aventurados quando sofremos por causa de atitudes dignas de objeção, atitudes imprudentes e tolas. Aí, nesse caso, não se trata de perseguição por causa da justiça, não se trata de perseguição por causa da justiça, mas por reações a erros, antipatias pessoais ou coisas similares. Abra 1 de Pedro. O texto de Pedro, ele encaixa perfeitamente essa realidade, a vida cristã, a realidade do sofrimento, a realidade da perseguição, a vida cristã, como isso deve ser. 1 de Pedro 4, versos de 14 a 19. Verso 14, em 1 de Pedro 4, vai dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio, ou em negócios de outro. Mas se sofrer com um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por quê? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Verso 19: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel e harmoniosa e bem. O ponto aqui é exatamente esse: sofrer segundo a vontade de Deus é sofrer por causa da justiça do reino de Deus e não de outras questões. Esse é o homem feliz. Esse é o homem entendido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O ensino que nós temos aqui é este. É um ensino direto, do objetivo. Onde quer que vivamos uma vida redimida, uma vida que expresse o princípio de vida do reino de Deus, como filhos obedientes, que desejam a justiça, que têm fome e sede da justiça. Onde quer que nós vivamos esse tipo de vida, isso será ofensivo e detestável ao mundo e ao príncipe desse mundo. A realidade bendita do reino de Deus vai nos levar a entender que tudo o que o cristão mais deveria temer não é a perseguição, não é o sofrimento, não é a injúria, não é a desaprovação do mundo, não é o ódio do mundo, mas o desagrado do seu Deus, a desonra do seu Senhor, a fim de ser louvado pelo mundo, a fim de ser bem visto pelo mundo, aceito por ele. Alguém certa vez disse que o crente, nós, o povo de Deus, nós não tememos mais a morte, ao sofrimento, à perseguição, mais do que tememos desonrar a Cristo.
Existia um homem, cerca do ano 340, João Crisóstomo, como imperador, chamou esse homem por viver vida cristã, expressar, pregar o evangelho, anunciar a verdade de Deus no seu contexto. Ele fez muitas ameaças a esse homem. Muito. A primeira foi: olha, se você não cessar disso, não parar, eu vou te matar, você vai morrer. E a resposta daquele homem era: você não pode, porque minha vida está escondida em Deus. E para cada ameaça que aquele imperador fazia, como tirar os bens, mandá-lo para um lugar longe da sua família, dos seus amigos, esse homem respondia com a firmeza de quem tem os olhos fixos na realidade da justiça do reino de Deus. Ele expressa isso, de que a morte, de que perder todas as suas coisas não é melhor do que desonrar ao seu Senhor. Tem muitas outras histórias. Nós temos aí na história da igreja, como Policarpo, por exemplo, Inácio de Antioquia, diante da opressão, diante da perseguição, esses homens recorreram, eles se firmaram na sua fé em Cristo Jesus, que era tudo que eles precisavam. Eles não se apegaram ao louvor do mundo, a ser louvado pelo mundo, em troca de patrimônio, dos seus princípios, da fé cristã. Abra Lucas 26. Desculpa, Lucas 6, verso 26. Lucas 6, verso 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem. Os falsos profetas são esses que falam exatamente o que o mundo gosta de ouvir. Para quê? Para que eles possam ter o apreço do mundo, para que eles possam estar ali, transitando tranquilamente, tendo a sua tranquilidade. Mas como nós vimos na exposição passada, são pessoas que estão dispostas a aceitar e tolerar todo tipo de pecado, de erro, em prol de uma falsa paz. Em prol de uma falsa paz. Eles desonram a Deus, eles pervertem a justiça, a fim de serem vistos pelo mundo, a fim de serem aceitos, a fim de serem louvados pelo mundo. Irmão, o Evangelho, a afirmação do Evangelho é completamente oposta. Ele vai nos ensinar um caminho que nos conduzirá ao céu, que nos conduzirá ao reino de Deus. É um caminho muitas vezes solitário,
um caminho que não tem esse uma. É um caminho que poucos passam por ele. Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. William Hendricks, comentando esse trecho, ele diz: Jesus descreveu a realidade, a entrada em seu reino, como algo que é ao mesmo tempo convidativo e difícil, ou seja, segue envolto por circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Favoráveis porque os que entram são descritos como sendo benditos, são os possuidores do reino no qual entraram, são consolados, herdam a terra, são plenamente saciados. Desfavoráveis no sentido em que serão perseguidos, terão lutas, serão insultados, serão caluniados, levantarão mentiras, falarão falsamente. Essas coisas são desfavoráveis no sentido em que se chocam com as tendências naturais do homem. Naturalmente nós não gostamos dessas coisas. Naturalmente nós gostamos de ter uma vida tranquila. Só que a gente nunca pode esquecer que o nosso estado de graça, ele só foi possível porque Cristo trouxe paz. Cristo trouxe essa paz. O nosso estado era um estado de inimizade contra Deus. E quando nós somos trazidos a esse reino, quando nós somos trazidos para o reino da luz, para o reino de verdade e justiça, naturalmente o mundo será contra nós, se levantará de muitas formas e maneiras. Isso é desenvolvido no anexo, naquilo que é ampliado nos versículos de 11 a 12. 11 a 12. Nós nunca podemos esquecer isso, irmãos. Que o cristianismo, ele nunca será amigo do mundo caído, do mundo em ofensa ao Senhor. Porque ele sempre reprovou as obras das trevas, as obras malignas. E ele sempre reprovará. E é por isso que ele é odiado, por isso que ele é perseguido. E é exatamente por isso que, imediatamente após ele apresentar todas as características do verdadeiro crente nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. De modo sequência isso, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós perdermos essa característica, se nós buscarmos uma semelhança, uma igualdade com o mundo, logo nós estaremos perdendo essa propriedade e nada mais nos resta. E é exatamente por isso que a perseguição ela é inserida aqui como uma marca que
que distinguirá entre o verdadeiro crente, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, aqueles que são ímpios. E eu queria caminhar para o fim, lendo o texto que está lá em Atos, capítulo 14, versos de 21 a 22. Atos 14, 21 a 22, vai dizer: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Às vezes nós temos uma resistência muito grande, né? A realidade do sofrimento, a realidade da perseguição. Mas os filhos de Deus, eles são como essas ovelhas. Eles são semelhantes a Cristo. E necessariamente nós precisamos passar por muitas tribulações. Isso faz parte. Eu sei que não é algo, sabe, gostoso, mas é algo que está envolvido no nosso aperfeiçoamento e imagem do nosso Senhor. É um processo que faz parte. Não podemos atribuir isso ao azar. Isso faz parte da nossa vida cristã. O sofrimento e a perseguição destinada ao povo de Deus nunca terá o propósito de separá-los de Cristo. Nunca. De negar-lhes o consolo da presença do seu Senhor. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Essa perseguição não tem esse objetivo, muito pelo contrário. Ela serve exatamente ao propósito de unir-nos a Cristo em seu sofrimento e firmar-nos no seu amor gracioso e na sua misericórdia que chega diariamente. Nós lemos aqui que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. E seja qual for a perseguição que enfrentamos, ela sempre terá esse propósito, ela estará martelando nos nossos ouvidos, os ouvidos dos benditos perseguidos, que esse mundo caído, cheio de horror do pecado, não é o seu destino final, mas o reino bendito de Deus. Eu queria concluir com a leitura de Romanos 8. Abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Se nós estivermos vivendo uma vida sobre o Evangelho, em obediência ao Evangelho, e formos perseguidos, seremos perseguidos por isso. Isso nós vamos tratar de forma mais detalhada à noite. É motivo de exultar, é motivo de regozijo, é motivo de alegrar o nosso coração, porque somos contados entre os eleitos, entre o povo eleito de Deus que vieram antes de nós, que sofreram as mesmas coisas. É motivo de regozijar o nosso coração, de nos alegrar, porque fazemos parte desse reino de luz, desse reino de justiça, e não pertencemos ao reino das trevas que estão caminhando para a perdição, onde receberão o juízo eterno do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor continue a trabalhar em nós para a glória do seu nome.